Então, continuando com oferta e demanda, neste vídeo nós vamos ver as flip zones. Então, flip zones normalmente estarão mais frequentes quando o mercado estiver a mudar de tendência. Então, como é que o mercado muda de tendência? Já vimos nos vídeos anteriores, nós podemos nos focar aqui no change of character, ok? Então, teremos o mercado numa tendência de alta, no momento em que ele estiver a mudar de tendência ou a fazer aí a retração, ok? Vamos lá supor que o mercado estava aqui numa tendência de alta, ok? E neste ponto começou aqui a retração. Nós teremos aqui um change of character. Esse será o nosso sinal de que a retração já está a iniciar, ok? Mas este change of character, se nós formos a um tempo gráfico menor, vamos notar aqui que teremos uma tendência de alta. No tempo gráfico menor, isto será uma tendência de alta. Então, onde temos este change of character, num tempo gráfico menor, seria um break of structure. Então, no momento em que ele quebra esta zona, ele estaria aqui a criar uma zona de oferta, porque esta zona causou um break of structure, ok? Então tivemos a mudança de tendência, o nosso primeiro sinal aí foi o change of character, acabou criando aqui a nossa zona de oferta. Então o próximo passo seria esperar que o mercado voltasse a essa zona para podermos vender, ok? E vimos também que podemos refinar estas zonas, ok? De oferta e demanda, ok? Podemos usar múltiplos time frames, poder procurar aí a última vela de alta, ok? Ou se quiserem podem mesmo marcar toda a consolidação. O único problema de refinar as zonas é que às vezes vamos acabar perdendo operações. Este é o caso do change of character numa tendência de alta, e teremos aqui também numa tendência de baixa. O mercado estava aqui numa tendência de baixa, tivemos aqui um change of character, o mercado conseguiu quebrar esta zona, formando aqui uma zona de demanda, ok? Então, o próximo passo seria esperar que o mercado voltasse a essa zona para podermos comprar, ok? Então, basicamente, o change of character, vimos aí exemplos nos vídeos anteriores, ok? Então, agora neste vídeo nós estaremos focados nas flip zones com change of character. Ok, então os flip zones, como eu disse no início, nós vamos encontrar mais quando o mercado estiver a mudar de tendência. O que é que vai acontecer? Temos aqui o primeiro caso. O mercado estará numa tendência de alta, então temos aqui este ponto aqui, será o nosso internal low, que vai sinalizar aqui o nosso change of character, ok? Então ele quebrou a estrutura do mercado aqui neste ponto, então formou uma zona de demanda aqui nesta zona. Então teremos uma zona de demanda. Então quando o mercado faz aqui a retração, volta a esta zona, ele tem uma reação nesta zona de demanda, ok? Então ainda não tivemos aqui o nosso change of character, mas notem que esta zona não consegue criar ou causar novamente um break of structure e quebra o nosso swing low, causando aqui um change of character. Ele teve aqui primeiro a nossa zona de demanda, respeitou a nossa zona de demanda, mas ao invés de continuar na tendência de alta, o que fez? Ele falhou, ok? Então o que isso significa? Significa que esta zona de demanda é muito forte, ok? Os preços não conseguiram quebrar esta zona. Então esta zona que ele formou, nós vamos usar no momento em que ele causa aqui o change of character, ok? Podemos marcar a nossa zona neste ponto. Ok, temos aqui a nossa zona de oferta, é só esperar que o mercado volte a esta zona para podermos vender, ok? Então estes padrões normalmente vamos encontrar quando o mercado estiver a mudar de tendência. Então temos que ter o flip, ok? O mercado primeiro tem que reagir da zona de demanda, notem, ele quebrou, ok? Causou aqui um break of structure neste ponto, quando ele estava numa tendência de alta, formou uma zona de demanda, ok? O mercado voltou a esta zona, teve uma reação, mas não conseguiu causar novamente um break of structure, ok? E o que fez? Mudou de tendência, causou aqui um change of character. Então, qual seria o próximo passo? Marcar a nossa zona. Então, esta zona pode ser refinada se quiserem. Podem encontrar, por exemplo, uma zona mais ou menos aqui neste ponto. Esperar que o mercado volte a esta zona para podermos vender. Então, temos aqui um outro caso, quando o mercado estiver numa tendência de baixa e mudar para uma tendência de alta. O que vai acontecer? O mercado está aqui numa tendência de baixa. Temos aqui, este seria o nosso internal high. O mercado quebrou este ponto, causou aqui um break of structure. Então, formou neste ponto uma zona de oferta.
isto seria uma zona de oferta. Então o mercado, quando voltou a este ponto, teve uma reação, porque era uma zona de oferta. Se ele reagiu de uma zona de oferta, qual seria o objetivo? Seria ver que o mercado quebrasse este nosso swing low para formar um swing low abaixo deste, ok? Ou seja, continuar com a tendência de baixa. Mas o que aconteceu? O mercado não conseguiu quebrar esta zona e causou aqui um change of character. Então formou aqui neste ponto uma zona de demanda. Então, change of character, se nós fôssemos a um tempo gráfico menor, isto seria um break of structure, ok? Porque o mercado aqui estaria teríamos uma tendência de baixa num tempo gráfico menor. Então num tempo gráfico maior isto seria apenas um internal high, né? Então num tempo gráfico menor seria uma tendência de baixa e isto seria um swing high. Então o mercado, quando quebra o swing high, causou aqui neste caso um break of structure. Então o mercado voltou, reagiu da nossa zona de oferta, mas não conseguiu continuar na tendência de baixa. Então causou aqui um break of structure nesta zona, ok? Formando assim uma zona de demanda. Qual seria o próximo passo? Esperar que o mercado voltasse a esta zona de demanda para podermos comprar, ok? Então esta é uma zona de demanda forte porque conseguiu anular a zona de oferta, ok? Então vamos lá ver como é que será isto usando múltiplos time frames. Então nós temos aqui 3 time frames. Se quiserem podem usar 2, podem usar 4, ok? Mas sempre comecem pelo tempo gráfico maior e não se esqueçam que uma expansão e uma retração em um tempo gráfico maior é uma tendência em um tempo gráfico menor. Então temos aqui a tendência de alta no gráfico de 1 hora. Então já marquei aqui a zona de desconto, esta parte de baixo. A zona premium é a parte de cima. Então, na zona premium, nós estamos à procura de operações de venda. Na zona de desconto, estamos à procura de operações de compra. Mas a tendência aqui geral é de alta, ok? A tendência primária, neste caso, é de alta. Então, o que aconteceu aqui neste ponto? O mercado causou um break of structure. Se eu fosse ao gráfico de 15 minutos, isto seria um break of structure, formando neste ponto uma zona de demanda. Então, o que aconteceu? O mercado voltou a esta zona e notem que teve uma reação de uma zona de oferta do gráfico de 1 hora, ok? Então, voltou a uma zona de demanda, não conseguiu causar aqui o change of character, ok? Reagiu de uma zona de oferta, então era suposto que ele iniciasse o pullback, provavelmente. Então, ele voltou a uma zona de demanda, que esta é uma zona de demanda que causou aqui um break of structure, ok? Voltou à nossa zona de demanda. Desta zona de demanda, alguns estariam à espera de ver que o mercado continuasse na tendência de alta, ok? Mas o que aconteceu? O mercado chegou a este ponto e deste ponto baixou, causando assim um change of character, ok? Este change of character no gráfico de 15 minutos seria um break of structure. Então formou aqui neste ponto uma zona de oferta. Teríamos aqui uma zona de oferta. Qual seria o próximo passo? Esperar que o mercado voltasse a esta zona para podermos vender. Quando nós olhamos para o gráfico de 1 hora, esta parte de cima está na zona premium, ok? Então nós poderíamos ter operações porque estamos à espera de ver que os preços voltem até a parte dos preços com desconto. Então, como eu disse nos vídeos anteriores, vamos evitar vender na zona de desconto, ok? Então este setup, como está na zona premium, nós podemos aproveitar, ok? Poderíamos ter uma operação de venda neste ponto, stop loss acima da zona de oferta, ok? Então poderíamos levar o nosso target neste swing low, ok? Se eu estivesse a olhar para o gráfico de 15 minutos, esse seria o meu swing low. Se eu quiser olhar para o gráfico de 1 hora, este será apenas um internal low, ok? Então, mas poderia levar aqui o meu profit nesta zona, ou se eu quisesse também, poderia deixar a operação aberta até que chegasse aqui a minha zona de demanda do gráfico de 1 hora, ok? Eu poderia ter uma venda até a zona de demanda do gráfico de 1 hora. Então vamos lá ver o que acontece quando o mercado chega à nossa zona de demanda. Ele tem uma reação na minha zona de demanda. Então no momento em que ele chega na minha zona de demanda, eu já não estou à procura mais de vendas, ok? Já não quero saber de vendas. E também tem que saber que já estou na zona dos preços com desconto. Então nesta zona eu não quero vendas, ok? Estou à procura apenas de compras. Então o que acontece aqui neste ponto? Notem que neste ponto aqui ele causou um break of structure,
ok? Se eu estivesse a olhar para o gráfico de 15 minutos, este seria um break of structure. Quebrou aqui a estrutura, formando assim uma zona de oferta. O mercado voltou a esta zona, teve uma pequena reação, ok? Então alguns estariam à espera de ver que o mercado quebrasse este swing low e continuasse numa tendência de baixa, mas aqui neste caso ele já reagiu de uma zona de demanda, estávamos numa tendência de alta num gráfico de 1 hora, então o que aconteceu? O mercado deste ponto reverteu, então esta zona de oferta falhou, causou aqui um change of character. Este change of character no gráfico de 15 minutos seria um break of structure, formou neste caso uma zona de demanda. Deste ponto nós poderíamos ir para o gráfico de 5 minutos, então já marcamos aqui a nossa ferramenta Premium and Discount. No momento em que ele quebrou o Change of Character e começou a reverter, poderíamos usar a ferramenta Premium and Discount do Swing Low até ao Swing High, ou do Internal Low até ao Internal High. Passávamos aí para o gráfico de 5 minutos para procurar as entradas, ok? Então já sabemos, na zona Premium estamos à procura de vendas, na zona de desconto estamos à procura de compras, ok? Mas não se esqueçam também que no time frame maior nós estamos na zona de desconto, então tentem evitar ao máximo operações de vendas nessas zonas, ok? Porque deste ponto, ao invés dele voltar, ele poderia muito bem continuar a subir, ok? Então, poderíamos ir ao gráfico de 5 minutos, o mercado voltou a zona dos preços com desconto, veio aqui a nossa zona de demanda que ele acabou formando, isto é uma flip zone, reagiu desta zona e notem que no gráfico de 5 minutos ele também estava aqui a formar uma mini tendência de baixa. Então no momento em que ele quebrou esta zona, isto era um break of structure, então formou uma zona de oferta também aqui neste ponto, o mercado voltou a esta zona, deixa eu só apagar. O mercado voltou a esta zona e teve uma pequena reação, ok? O que estariam à espera de ver? Estariam à espera de ver que o mercado continuasse a quebrar os swing lows ou internal lows e continuar aqui com a tendência de baixa. Mas o que aconteceu? O mercado reverteu, causando um change of character. Então, no momento em que ele causa esse change of character, formou aqui neste ponto uma zona de demanda. Então, era só esperar que o mercado voltasse a esta zona para podermos comprar. Então compramos neste ponto, stop loss abaixo da nossa zona e o nosso take profit no nosso swing high, ok? Estamos aqui a negociar a tendência de alta ou a tendência primária, que é do gráfico de 1 hora, ok? Então entramos neste ponto e saímos no nosso swing high, ok? Então no próximo vídeo nós vamos usar para exemplos nos gráficos.